Este vídeo é para você que nunca escreveu uma linha de código na sua vida, não sabe nem do que eu tô falando. Cara, eu vou explicar aqui para você, advogado, advogada, médico, médica, dentista, feminino e masculino é igual, né? Ou dentista, dentista, enfim, cara, padeiro, para quem quer se beneficiar de automações para operar no mercado financeiro, seja porque é um descontrolado, uma descontrolada, seja porque não tem tempo de ficar na tela, que como eu, né, tem o seu full-time job lá, o seu emprego de dia cheio, e você precisa que um robô execute as operações para você. Vamos falar de estratégia, sim, mas vamos começar até de uma coisa um pouco mais básica, tá? Porque estratégia envolve um raciocínio, envolve um algoritmo, envolve muitas condições. Vamos partir de uma coisa mais simples, para que você que nunca escreveu uma linha de código possa começar de algum lugar, beleza? Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, comentários são muito bem-vindos. Seja para criticar, né, seja para sugerir, seja para elogiar, isso é uma das coisas que me motiva. E se você vê um valor, além de tudo isso, você vira membro aí, é baratinho, R$24, tem direito a acessar o Google Drive, entrar no grupo do Telegram, ajuda pra caramba, então fica à vontade. Mas hoje, já peço desculpa para você membro, que tá esperando aqui um conteúdo assim, complexo. Hoje não é dia de complexidade, eu estou precisando fazer um reset. O que é esse reset, cara? Tem muita gente que chega no canal, cai de paraquedas e vê eu falando de gradiente linear, de martingale, dessas coisas sinistras que a gente está fazendo aqui, de painel, classes, orientação a objetos, MetaTrader 5, enfim. Tem gente que chega aqui e, cara, simplesmente acha que isso é coisa de doido e dá tchau. Eu preciso fazer o canal crescer um pouquinho mais. Então, meus membros e inscritos de longa data, hoje vai ser bem light, tá? Conto com a ajuda de vocês para deixar o vídeo rodando até o final, tá? Para gerar, né, time, visualização. Não deixe de dar o like, tá? Não quero ver dislike aqui não, beleza? Você membro, por favor. Esse vídeo aqui é sussa. Vamos aqui para a tela, tá? A gente vai fazer uma automação, não vou nem chamar de estratégia, tá? Vamos fazer uma automação super simples para que qualquer pessoa possa, né, automatizar suas operações, pelo menos no diário. De repente até swing trade. Vamos lá, vamos para minha tela aqui, beleza? Rodolfo, mas eu não sei nem o que é swing trade. Tá, swing trade é quando você compra uma coisa e segura ela por mais tempo, beleza? Swing trade é isso, você compra e não vende no mesmo dia, porque se você compra e vende no mesmo dia, você está fazendo day trader, tá? Ou day trade, na verdade. Day trader é o cara que faz, day trade é a ação em si, beleza? Mas vamos aqui. Essa aqui é a tela do Profit. Para quem não conhece, prazer, Profit. Profit Pro. Temos mais outras versões de Profit. Tem o Profit One, que é mais básico. Tem o Profit Ultra, que é mais avançado. Fato é que esta plataforma, na minha humilde opinião, é a melhor plataforma que está disponível para as massas. Tá certo? Por que para as massas? Porque, cara, um cara que é broker mesmo, ele provavelmente vai usar outra plataforma de negociação. Um cara que opera, né, mesa e precisa de um robô de alta eficiência ou de execução muito rápida, vai usar um PNT da vida ou outras coisas desenvolvidas de forma customizada. Nós temos o Profit. O Profit é uma plataforma desenvolvida por uma empresa chamada Nelogica. Profit, cara, é massa porque ele simplifica, ele é bonito, ele é responsivo. Cara, funciona muito bem em 99% das vezes. Aquele 1% que ele dá ruim, geralmente é porque deu ruim para todo mundo, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ele travou na bolsa, a bolsa está engargalada, saiu notícia maluca, enfim. Mas vamos aqui para o que interessa. Não vou explicar aqui a plataforma em si, não é o objetivo desse vídeo. Mas se você nunca viu isso aqui, deixa aí no comentário. Rodolfo, eu preciso entender até o que é o Profit. Ô, Rodolfo, eu abri o meu Profit, mas não tem nada a ver com o seu, tá bem diferente. Hoje o nosso foco é automação, tá? Automação. Vamos escrever alguma coisa, beleza? Então, como é que a gente começa um módulo de estratégias, né? Como é que a gente começa a escrever uma estratégia aqui? Você vem aqui no menu estratégias e vem editor de estratégias, tá? A gente vai fazer uma estratégia hoje, para variar um pouquinho, vamos fazer uma estratégia do mini dólar. Não sei nem o que é mini dólar, Rodolfo. Mini dólar é um contrato de dólar futuro, aonde tem uma alavancagem absurda. Mas o fato é que você, ali com R$200 na conta, acho que você já consegue comprar um mini dólar, tá? Mas é bem alavancado, tá? Não recomendo de forma alguma você fazer isso. É no mínimo R$1.000, sabendo que você provavelmente vai perder, tá? Mas enfim, vamos para estratégia. Estratégia em branco. Quando a gente abre o editor, ó, a primeira coisa que aparece pra gente é essa telinha aqui, ó, tá? Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar legal para vocês verem no vídeo, beleza? No Profit, a gente tem o que a gente chama de blocos. Os blocos de código, eles começam com begin e com end. Pode ser em português também, tá? Pode ser início e fim. Eu prefiro deixar em inglês, porque boa parte da documentação e boa parte do que você vê aí pela internet vai estar em inglês, certo? Apesar do NTLS. O que é o NTLS? É Nelogica NT
Trading NT Language System. Acho que é Nelogica Language Trade NT. Nelogica Trading Language System. Algo assim. A gente pode até descobrir porque o manual do NTLS, se você colocar NTLS, Nelogica, PDF, automaticamente você encontra no Google, tá? E aí a gente consegue ver exatamente o que é que significa NTLS. Nelogica Trading System Language. Eu quase acertei, tá? Quase acertei. E aí, galera, é o seguinte, ó. Deixa eu falar para vocês uma coisa séria, tá? Você que quer começar a desenvolver estratégias no Profit ou qualquer outra linguagem, mas principalmente no Profit, essas primeiras páginas desse manual aqui é leitura obrigatória, cara, obrigatória. Não dá para você fazer nada. Mentira, dá. Mas aí você vai fazer pergunta burra depois. Então é melhor você dar uma estudada antes, tá? Ah, por que o meu código não está executando na velocidade da luz? Aí você vem aqui, você vai encontrar no manual que as ordens têm um limite mínimo de atualização de 10 segundos. Então não está executando na velocidade da luz porque tem uma barreira, certo? Então, cara, leiam. As primeiras páginas, elas são essenciais e vai evitar que você enlouqueça. Que você escreva um código, que ele fique ali girando, 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 não sai do canto, você, ué, o que é que tá acontecendo? Cara, o manual vai te explicar, tá? Mas vamos voltar para o código. Aqui a gente tem o que a gente chama de blocos. Os blocos, eles começam com begin e com end, ou início e fim. Junto com esse bloco, que seria o bloco principal do código, é o bloco que é executado a cada movimentação do ativo. O que é o ativo? Mini índice, mini dólar, mini qualquer coisa, Petrobras, Vale, enfim, Itaúsa, Itube, o ativo que você estiver operando. Cada vez que tem uma movimentação, uma alteração, ele executa esse código. Mais ou menos, tá? Por quê? Porque você, quando vai configurar a automação, você pode escolher só executar quando uma barra fechar ou executar a todo momento, certo? E, cara, muda muito a forma como você tem que raciocinar para desenvolver o seu algoritmo, beleza? Vamos para os blocos que eu considero principais, certo? Nós temos 3 blocos. O bloco dos inputs, certo? Inputs, que são as entradas, o bloco das variáveis, onde a gente vai definir nossas variáveis, e o bloco principal, que é o begin e o end. Teria como ter blocos de funções, mas isso já é uma coisa um pouco mais avançada. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos entender que todo código vai ter, no mínimo, esses 3 blocos. Pode ser que o seu código não precise de variáveis, muito raro, mas pode ser. Pode ser que o seu código não precise de inputs, que também é muito raro. Mas vamos partir do pressuposto que esse é o mínimo que você precisa ter no seu código, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso primeiro input, que vai ser i preço compra. Tá? Esse cara aqui, eu vou colocar ele aqui como sendo 5. Deixa eu ver como é que tá o dólar aqui, ó. Aproveitando, ó, vou clicar aqui, ó, em misto, tá? Quando eu clico em misto, ele divide a área do lado do gráfico, que ele vai mostrar tudo que o código tá fazendo, e isso aqui, cara, é uma coisa fantástica do Profit, tá? Isso aqui é muito legal mesmo, muito legal. Eu reclamo do editor, quem vê os vídeos do canal vai ver que eu reclamo muito desse editor, mas essa funcionalidade aqui é matadora, certo? É excelente. Vamos botar aqui o dólar, WDO K25. O dólar abriu, né, agora em novo vencimento, agora em abril, ele tá lá, o 5.883. Vamos colocar que eu queira fazer uma compra no 5.685, certo? 5.685.00. Então, o meu preço de compra é o 5.685.00. Essa é a minha variável de entrada, um input. Vou já mostrar por que isso é legal, beleza? Vamos criar uma variável aqui por hora, certo? Uma variável por hora que chama V. Por que você está colocando V na frente, Rodolfo? Porque lá na frente no código eu sei que tudo que começa com V é uma variável. Tudo que começa com V vai ser uma variável. Tudo que começa com I vai ser um input ou uma entrada. Então eu vou botar V média, certo? Média. E essa variável vai ser do tipo float, beleza? Pronto, tem que ter o ponto e vírgula. Em algumas situações o ponto e vírgula não é necessário, em outras ela é. Via de regra, ele é sempre necessário quando você termina uma instrução. Então aqui a gente tem o nosso preço de compra, temos uma variável para a média e temos o nosso bloco principal do código. Eu vou mandar salvar, certo? Aqui no disquetezinho. Ele vai pedir um nome, vou colocar aqui, ó, H9K pegando na mão, porque vai ser pegando na mão. Isso aqui, cara, é para você que, por exemplo, vamos supor, você acorda às 7 horas da manhã. Não, 7 horas da manhã é tarde. Você acorda às 5 horas da manhã, saca? Para pegar aquele busão, para pegar o metrô, ou para pegar o carro mesmo que seja, mas porra, você tem que acordar cedinho e o mercado abre às 9, né? Você, putz, cara, eu quero mandar uma ordem, tá? O mercado tá fechado e eu quero mandar uma ordem porque eu fiz uma análise técnica aqui e eu acho que
Vamos melhorar aqui, ó. Vamos botar aqui WDO put, que é a série contínua, tá? Para ele pegar um período maior, ó. Tá? De um dia aqui, certo? Vamos deixar de um dia. Vamos supor que você fez uma análise, fez um estudo e falou, ó, se o dólar chegar mais ou menos nessa área aqui, ó, deixa eu tirar o meu cabeção aqui para ficar mais legal. Ó, se o dólar chegar mais ou menos nessa região aqui, certo? Ó, no 5,670, 5,670, eu quero comprar. Então eu venho aqui 5,670. Se ele chegar no 5,670, eu quero comprar. Ele está aqui, ó, no 5.833, mas se cair, vamos comprar. Então, caras, isso aqui é mamão com açúcar. Por quê? Você já colocou o seu input dizendo onde é que você quer comprar. O que você vai fazer agora? Você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Buy limit, certo? Buy limit é uma ordem de compra limite. O que é uma ordem limite? O preço está aqui em cima, você quer comprar aqui embaixo. Então você manda uma ordem de compra limite aqui. Se você quiser vender, o preço está aqui, você vai vender acima do preço. Você manda uma ordem de venda limite. Caso a gente vai fazer uma compra de ordem limite. Aí ele explica aqui, ó. Quando eu abro o parênteses, ele mostra aqui, ó. Qual é o valor? Qual é o limite? O limite vai ser no I preço compra, certo? E a quantidade? Vamos colocar por hora que eu vou comprar só um mini contrato, tá bom? Então, caras, já temos aqui um algoritmo de execução automática, certo? Olha que legal. Vamos fazer um teste, tá? Vamos fazer o teste. Eu vou mandar esse cara rodar para vocês entenderem o que é que vai dar de errado aqui, tá? Então, ó, eu aperto o play, ele automaticamente vai executar o código aqui do lado, certo? Execução, vou colocar aqui para executar 30 dias e a quantidade máxima que ele vai empilhar é de 10, certo? Tá aqui, ó. Quando eu apertei o play, ele abriu aqui, ó. OHLC significa que ele vai fazer o teste com open, high, low, close. Então é como se o preço fizesse só isso aqui, ó, 4 variações por barra, certo? Como eu coloquei um dia aqui, ó, ele está executando a hora da abertura, a mínima do dia, a máxima do dia e o fechamento do dia, certo? Só que olha que interessante, ó. Se você olhar no desempenho, você vai ver que ele está comprado em 3. Ou seja, ele comprou 3 mini contratos, certo? Eu pedi para ele executar 30 dias e ele só teve 3 oportunidades onde ele pôde fazer esta compra. Por quê? Porque foi quando ele atingiu o preço. Ele atingiu o preço aqui e atingiu o preço aqui, ó. Por quê? Porque antes disso o preço estava lá em cima e nunca tinha chegado para cá. Nunca tinha chegado aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente está... Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que a gente está aqui, ó. No dia 16... Não, vamos pegar aqui, ó. A gente está no dia 19 de dezembro de 2024. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para 6 meses. Está aqui, ó. 6 meses é muito tempo, né? Vamos ver aqui 3 meses. Acho que 3 meses agora vai ficar pouco. Tá, enfim. Vamos supor que o mercado estava aqui e a gente queria comprar no 5.700, certo? Vamos salvar, rodar ele aqui, ó. Vamos ver onde é que ele vai comprar. Pronto, ó. Toda vida que o mercado, todos os dias que o mercado abriu acima deste preço, certo? Abriu acima deste preço e chegou no preço, ele comprou. Ele comprou. Por quê? Porque uma ordem limite, o preço inicial tem que estar obrigatoriamente acima da onde você quer comprar. Porque senão ele não executa a ordem, ele não deixa você mandar uma ordem dessa forma. E aí, ó, podem ver, ó, ele comprou 10 vezes, porque o nosso limite é 10, inclusive, e ele estaria com lucro aí de 16 mil, tá? Hoje, no dia de hoje, certo? Cara, esquece isso aqui, porque isso aqui ninguém consegue, quer dizer, ninguém é exagero, mas para você dormir comprado em um mini contrato de dólar, você tem que ter uma margem, acho que de uns 5 mil reais, certo? E todo dia ele vai debitando e creditando a sua conta, tá bom? Então, não preste atenção neste ganho, tá? Porque não dá para confiar nisso. O objetivo aqui é entender. Ah, Rodolfo, eu saio cedo para trabalhar, e eu quero mandar uma ordem toda a vida que o preço chegar em 5.700. Só que tem um detalhe, Rodolfo. Eu não posso comprar 10 mini contratos, eu só posso comprar um. Então eu só posso mandar uma ordem, tá? Então, nos últimos 3 meses, você teria enviado ordem, ó, diversas vezes. Só que se você só pode mandar uma ordem, nós temos uma função no Profit ou no NTLS que você precisa utilizar para dizer o seguinte, ó, se eu já comprei, se eu já estou comprado ou se eu já estou vendido, não mande outra ordem. Não faça isso, por favor. Eu quero mandar só uma ordem de compra. Lembrando que a gente está fazendo um estudo aqui no diário, tá? São barras do dia. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o raciocínio básico, tá? Então, se eu vier aqui e fizer, ó, if, tá? Not has position. Ó, isso aqui é uma função, certo? Que significa se eu não tenho posição. Se eu não tenho posição. Então, buy limit, preço compra 1. Agora, meus amigos, ele só vai mandar essa ordem se ele já não tiver mandado. Ou seja, nós só teremos a compra de um mini contrato. Vamos lá. Pronto, ó. Primeira vez que ele tocou aqui, ó, ele comprou. Beleza? Primeira vez que ele tocou, ele comprou. Vamos fazer o seguinte, ó, para isso aqui ficar mais legal. Pronto, que agora meu cabeção não atrapalha mais, ó. Então, ó, vamos aqui, ó. Ele comprou somente uma única vez.
tá? E aí você está segurando esse mini contrato desde quando? Desde o dia... Quando foi que ele comprou aqui, ó? Desde o dia 18 de fevereiro, beleza? Caras, isso aqui é o beabá, o simplesinho. Certo? Ah, Rodolfo, mas isso aí é tão bobinho, cara. Não preciso disso. Eu preciso de uma coisa mais elaborada. O que eu quero fazer, Rodolfo? Eu vi que o dólar ele fica andando meio que numa lateralidade aqui, certo? Eu acho que ele sempre, quando ele chega aqui, ele sobe um pouco, depois desce, aí volta. Então, eu quero fazer uma coisa mais legal. Eu quero vender agora toda a vida que o dólar tiver subido, por exemplo, 20 pontos, tá? 20 pontos. Então, o que a gente vai fazer? Pode fazer o seguinte. Se não tenho posição, então eu compro, certo? Aí eu vou tirar o ponto e vírgula, porque a minha instrução não vai acabar aqui. Else, se não, ou seja, se eu tenho uma posição, né? No caso, eu estou falando só de compra por enquanto, vou mandar a minha ordem de saída, que vai ser o quê? Sell, se eu estou comprado, eu preciso vender para zerar a posição, beleza? Sell to cover limit, ou seja, a gente vai fazer uma ordem de venda para zerar a nossa posição. Quais são os parâmetros que essa função recebe? O valor, né? O valor de saída, que eu poderia fazer simplesmente 5.720, já que eu quero 20 pontos, ou eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o meu buy price, que é o meu preço de compra, certo? Mais 20. Qual o outro parâmetro? A quantidade de contratos que eu quero vender. Estamos trabalhando com apenas um, vamos vender um. Pronto. Agora sim, ó, nós temos um bloco de instrução, certo? Se não tem posição, então compra. Se não, ou seja, se ele já tem uma posição, manda uma ordem de cobertura, né, uma ordem de saída, que seria uma venda limite. Vamos salvar aqui e automaticamente ele vai executar. Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Agora ele fez várias operações. Por quê? Porque toda vida que subia, né, 20 pontos, ele executava a ordem e fechava a posição. Como o mercado voltou aqui diversas vezes nessa linha, ele comprou diversas vezes e por enquanto está dando bom. Sendo que no último caso, desde que ele comprou, ele ainda não encerrou a operação. Por que ele não encerrou a operação? Né, vamos ver aqui, ó, ele comprou no dia 3. Ele poderia ter encerrado a operação aqui no dia 4. Eu já sei porque que ele não encerrou a operação, tá? Porque ele abriu acima, olha que interessante, ó. Ele abriu acima do nosso preço de saída. Então, quando essa ordem foi enviada, lembra que eu falei para vocês que uma ordem limite de venda, o preço tem que estar abaixo para que você possa vender? Quando o dia abriu, já estava lá em cima. Então, temos aqui uma coisa meio que perigosa. Não é tão perigosa porque deu bom, né? A gente está com um lucro aqui pesado, né? O dólar subiu muito, então aqui tá lindo, maravilhoso. Mas, e se fosse um stop loss? Em vez de você estar querendo, né, pegar o seu lucro, você estivesse defendendo para minimizar o seu prejuízo? Isso teria dado muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque ele teria pulado seu stop logo na abertura do mercado, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó? A gente precisaria ter alguma condição, além dessas, para dizer o seguinte, ó, olha só, se o mercado, por alguma razão, tiver acima do limite que eu coloquei, encerra a operação de qualquer jeito, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Para vocês entenderem como é que começa, né, a manipulação do raciocínio lógico. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. If, aí já é o contrário, has position, se eu estou posicionado, tá bom? Se eu estou posicionado, e, olha aqui, ó, a gente começando a montar estruturas lógicas um pouco mais complexas. E o meu preço atual, certo? Que é o close. Close é o último preço negociado por maior do que o meu buy price mais 20. Então, close position. Fecha a posição. Cara, se passou do meu preço, fecha a posição. Não espera. Simplesmente assim. Vou salvar, vocês vão ver que ele vai terminar essa operação aqui na abertura, ó. Vejam só. Bom, ele deveria, né? Porque a instrução está aqui na tela. Mas esse tipo de coisa realmente pode acontecer, principalmente no backtest, tá? Como a gente está colocando o período de um dia aqui, eu acredito que pelo fato dele não entender que isso seria uma barra fechada, ele não enviou nenhuma execução de ordem aqui. O que é muito estranho, tá? É muito, muito estranho. Não sei se tem alguma restrição aqui, ó, mas não tem, tá? Muito estranho. Mas ele deveria cancelar minha posição. Tanto é que se a gente mudar aqui a periodicidade, por exemplo, para, vou colocar aqui 360 minutos, né, que seria mais ou menos de 6 em 6 horas, vocês vão ver que ele encerra a posição aqui na abertura, tá? Então isso aqui é alguma, eu não vou chamar de falha, mas algum modo de execução do backtest do Profit, beleza? Então ele de fato, ó, encerrou a posição aqui, tá bom? E isso aqui teria sido o nosso resultado, né, comprando um mini contrato de dólar nos últimos 3 meses, nos 5.700. Ou 5,70, né? Que é mais ou menos o preço de referência que a gente utiliza. Ah, Rodolfo, legal, beleza. Temos aqui a primeira estratégia, mas, assim,
ainda é muito simples, né? Preciso evoluir um pouquinho mais. O que a gente pode fazer? Lembra que a gente criou essa variável vmédia aqui, ó? Vamos criar uma outra variável? Vai ser o v, ou melhor, vai ser o input, vai ser o igain, vou colocar 20, ou seja, vai ser os pontos de ganho que a gente já está utilizando aqui, só que em vez de eu utilizar 20 aqui, eu vou mudar para igain, ou igain, né? Igain. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, o código agora ele começa a ficar mais enxuto, talvez, né? Por que enxuto? Porque eu começo a utilizar variáveis, inputs, e essas variáveis aqui, quando você vai colocar a estratégia para rodar, você tem a opção de configurar elas, por isso que a gente utiliza inputs, tá bom? Basicamente o seguinte, ó, para vocês entenderem, ó. Quando você vai colocar a estratégia, você vem aqui ó, em editar parâmetros e os inputs que você criou aqui, eles aparecem como parâmetros para que você possa configurar a sua automação, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Em vez de 20, vamos supor que nós quiséssemos 30. Vocês vão ver que ele vai subir de 200 para 300, ó, certo? Ele operou um pouquinho menos, tá? Um pouquinho menos, mas o resultado ainda ficou positivo. Rodolfo, eu quero também fazer o seguinte agora. Eu também notei, cara, que toda vida que o preço chega, mas isso aqui é viagem, tá? Assim, toda vida que o preço chega mais ou menos aqui nessa região, dos 5.800 ou dos 6, vamos botar dos 6 reais. Toda vida que o dólar chegar nos 6 reais, eu quero vender. Ó, ele chegou aí para os 6,31 aqui, tá? Isso aqui teria, né, potencial de dar bem ruim. Mas vamos fazer o seguinte. Não, Rodolfo, eu não acredito que o dólar, eu estudei aqui, joguei os búzios, liguei a bola de cristal e toda vida que chegar nos 6 reais eu quero vender. Então a gente vai agora dar um próximo passo, tá bom? Qual é o próximo passo aqui? Vai fazer o seguinte, se eu não tenho posição, então eu vou mandar uma ordem de compra limite neste preço, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar também uma ordem de sell limit no outro preço da gente, que vai o nosso preço de venda. E preço venda 1, beleza? Por que ele está dando erro aqui, ó? Tem dois motivos para ele dar erro aqui, ó. Quando ele fica com essa linhazinha vermelha aqui, é porque temos um erro, tá bom? Primeiro motivo, eu não criei essa variável, certo? Então eu preciso criar essa variável, que no caso vai ser um input. E preço venda, vamos vender nos 6 reais. Vixe, continua dando erro. Por quê? Porque quando você tem mais de uma instrução para ser executada dentro de um bloco, certo? E aqui nós temos um bloco. Toda vida que você tem mais de uma instrução, você precisa dizer aonde o bloco começa e aonde o bloco termina. Então eu preciso obrigatoriamente aqui colocar um begin, certo? E um end aqui, ó. E aí eu preciso colocar ponto e vírgula no final da instrução, certo? E aqui, pessoal, a gente vai ter aqui, só que não é cell limit, é cell short, tá? Ainda tinha esse erro também, é cell short limit. Eu gosto de deixar tudo numa linha só, esse end else aqui. Então agora a gente já tem uma compra e já tem uma venda. Da forma como está aqui, ainda não está legal. Mas vamos executar, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Ó, ele fez várias vendas aqui, ó. Diversas vendas, diversas e diversas vendas. Como é que tá o resumo? Tá bom ainda, tá? Mas é muito fácil, né? A gente tá vendo o passado, fica fácil pra gente. O que acontece aqui, ó? Vamos ver o que ele tá fazendo, ó. Então, se vocês repararem, ele vende e no começo da próxima barra ele já fecha a posição. Vende, fecha, vende, fecha. Por quê? Porque lembra que a gente tinha colocado essa instrução aqui, ó? Sempre que o preço atual for maior que o buy price, e agora a gente não tem nem buy price, ele é 0. A gente não está comprado, a gente está vendido, certo? Então, toda vida ele executa o close position. A cada barra ele está executando close position. Então, pessoal, a gente precisa aqui fazer mais uma coisa. Se eu tenho posição, não preciso mais. É se eu estou comprado. Então, isso aqui só vai ser válido para se eu tiver comprado. Se eu tiver vendido, ele não vai mais fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou rodar, ó, mandei executar. E agora, ele vendeu só uma vez lá em cima e nunca mais ele fez mais nenhuma operação. Por quê? Porque não tem nenhum momento eu falando para ele, ó, recompra, né? Eu vendi, recompra, sai no 0 a 0. Por quê? Porque eu só tenho meu sell to cover limit, eu não tenho meu buy to cover limit, eu não tenho a minha contrapartida, no meu caso, a minha contra-ordem para encerrar a minha posição vendida. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos supor que a gente queira sair com 30 pontos, então vamos dar o próximo passo. Se eu não tenho posição, então ele manda uma ordem de venda lá nos 6 reais e uma ordem de compra lá nos 5,70. Se ele pegar a venda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar minha ordem de compra. Se ele pegar a minha compra, eu tenho que pegar minha ordem de venda, certo? Então aqui a gente vai mudar o seguinte, ó. O sell to cover limit ele só vai fazer sentido para o caso de eu estar comprado. Então, end else if is bought, tá? Se estou comprado. Então, beleza. End else if is sold. Agora, se eu estou vendido, então, aí a gente vai, ó, buy to cover limit. Se eu estou mandando uma ordem de cobertura de compra, é porque eu estou cobrindo uma venda. Então, sell price
No caso aqui, menos e gain, vírgula 1. Por que é menos aqui? Porque se eu estou vendendo, eu preciso comprar mais barato, tá bom? Então aqui é o seguinte, ó, eu não tenho esse end, certo? Por que eu não tenho esse end? Porque eu não tenho begin, certo? Aqui eu tenho end porque eu tenho begin aqui. É um bloco com mais de uma instrução, ó, são 2 instruções. Aqui eu tenho só uma instrução e aqui eu tenho só uma instrução. Então eu não preciso do end, certo? Eu vou salvar. Agora a gente tá vendo, ó, ele vendeu, aí caiu 30 pontos, ele comprou. Aí subiu de novo para R$6, ele vendeu. E aí foi fazendo isso aqui, ó. Foi fazendo isso. Quando chegou lá embaixo, ele comprou. Então nós já temos uma pequena estratégia, tá? Uma pequena automação que vende dólar nos R$6 e compra nos 5,70. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, uma coisa simples, mas que pode ajudar você já, né, que não tem tanta experiência, que não tem como ficar na tela, a fazer uma pequena automação. Só que aqui está faltando uma coisa muito, mas muito, muito, muito importante. Seria um crime eu terminar o vídeo agora e não falar para vocês que vocês precisam colocar uma ordem stop. E aqui é onde 95% das pessoas fazem errado. Então vamos fazer a nossa ordem stop, tá bom? Assim como a gente tem o nosso iGain, a gente vai ter o nosso iStop. Vamos dizer que o nosso stop seja também de 30 pontos. Cara, quando a gente coloca o stop, aí a gente começa a sentir que o negócio não é tão simples, beleza? Mas é importante. Você não pode deixar, né, uma automação, a não ser que você tenha muita grana, estiver operando bem pequenininho, é position, não tá fazendo day trade ou nem swing trade. Aí ok, tem bala na agulha, aí você só tem que mensurar a quantidade de contratos que você está trabalhando. Mas via de regra, cara, não ter stop é delicado, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente coloca uma ordem de stop? E o que é uma ordem de stop? Stop é quando você achava que ia bater nos R$6 e ia voltar, mas bateu nos R$6 e explodiu. Você precisa sair da operação, porque você está perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro. E no mercado de contratos futuros, você é ajustado todo dia. Rodolfo, o que é isso? Todo santo dia, se você tiver tido lucro, o dinheiro cai na sua conta. Se você tiver prejuízo, ele sai da sua conta. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia cai ou sai dinheiro da sua conta por conta do ajuste, tá? Onde é que a gente joga as ordens de stop? A gente joga junto com as ordens limite de saída. Simples assim. Só que eu já expliquei para vocês. Quando a gente tem mais de uma instrução dentro de um bloco, a gente precisa ter o begin e o end, tá? Então, begin, end, certo? E aqui eu preciso do meu ponto e vírgula. E aqui a gente vai mandar sell to cover stop. Onde é que vai ser o meu stop? Agora prestem atenção. A maioria do pessoal erra aqui. A função de stop, ela exige 3 parâmetros. Quer dizer, ele até fala aqui, ó, 2 deles são opcionais. Só que muita gente coloca só 2. Quando você coloca 2, a maioria das vezes você erra, tá bom? Por quê? O primeiro parâmetro é aonde você vai ligar a sua ordem stop, tá? Então, onde é que vai ser o seu stop? Vai ser também no buy price, no seu preço de compra, só que aqui é menos. Menos o quê? iStop. Poderia chamar vou chamar de SL, tá? Ou stop loss, para ficar bem claro, é um stop loss. Stop loss. Então, o primeiro parâmetro é isso. Aonde eu disparo? Aqui. Até aonde eu deixo ele correr? Que seria o stop propriamente dito. Então, o que você precisa fazer é mais ou menos isso aqui, ó. Você pode repetir o preço, tá? Você pode repetir o mesmo valor, que seria buy price menos iStop loss, mas eu recomendo você colocar um offset. O que é um offset? Se por acaso você mandar uma ordem e não tiver quem preencher aquela sua ordem, né? No caso, você mandou aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está vendendo. Você está tentando vender, mas o preço já passou, né? O ativo já passou daquele preço. Você precisa ter uma folga para você ser estopado um pouco mais na frente. O prejuízo é um pouco maior, mas um pouco maior é melhor do que infinito, tá? Então vamos colocar aqui mais um pouquinho, por exemplo, vou chamar de iOffset. E a quantidade de contratos que você quer estopar, certo? Vamos lá, diminuir um pouquinho a fonte aqui. Esse iOffset não existe, eu vou colocar ele agora aqui, ó. Vamos colocar aqui que seja 10 pontos, tá? Ou seja, ele pode estopar até 40 pontos. E precisamos fechar com ponto e vírgula. Implementamos a nossa saída de stop para a compra. Vamos ver se essa ordem de stop iria influenciar o nosso resultado? Vou salvar aqui, ó. Vejam que o resultado aqui está de 3.900, tá? Vou salvar, ó, baixou um pouquinho. Por que baixou um pouquinho? Porque a gente foi estopado. Fomos estopados em alguma operação. Onde é que nós fomos estopados? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, fomos estopados 2 vezes, ó. Fomos estopados aqui, ó, ele comprou, o mercado caiu 30 pontos, ele zerou, certo? E fomos estopados aqui também, ó, veja, comprou, o mercado caiu, estopou, faz parte, certo? Vamos implementar agora a mesma coisa, sendo que para a venda, a nossa venda ainda está sem stop. Então, begin,
né, início, ele já colocou o end para mim, e aqui a gente vai fazer buy to cover stop. Mesma coisa, sell price mais e gain, né, que seria o meu ganho, no caso de 30 pontos. E agora o stop, por quê? Porque se eu estou vendido, né, se o preço sobe, eu estou perdendo. Então o stop é para cima, por isso positivo. Aí a gente duplica aqui, né, a informação e coloca mais o nosso offset e a quantidade de contratos, no caso 1. E eu estou amarrando em 1, propositadamente. Se você quiser, você pode criar também um input aqui em cima, que vai especificar a quantidade de contratos que você quer trabalhar. Vamos ver se esse resultado aqui, como é que ele se mantém, ó. Se ele vai ser estopado também, ó. Salvei, ó. Agora piorou bastante, né? Se você ver, né, se você parar para ver aqui, a gente foi estopado, ó, várias vezes aqui, ó, provavelmente nos R$6, certo? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Foi estopado várias vezes, ó. Aqui é um exemplo, ó. Ó, foi bater no 6,70, tá? Ele comprou aqui no 6,40. Vamos ver aqui onde é que ele comprou. Na verdade, ele vendeu, né? Vendeu no 6,40 e estopou no 6,70. Por que que ele tá vendendo no 6,40? Isso é estranho, tá? Isto é estranho. Por que que ele está vendendo no 6,40 se eu falei para ele vender apenas no 6? Eu sei por que que é. Eu sei por que que é. Nesta plataforma, quando você manda uma ordem que está acima do preço, ele executa mercado. Muito provavelmente é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma condição que é o quê? If meu preço atual tem que ser menor do que o meu preço venda. Então, somente se ele for, ele vai executar. Vamos ver se isso melhora um pouco. Na realidade, ele não vendeu mais, né? Por que que ele não vendeu mais? Se o close for menor, preço venda. Pessoal, no primeiro momento eu achei estranho, mas o fato é que não teve nenhuma situação de venda onde o preço estava abaixo dos R$6 e subiu para R$6, certo? Fiquei confuso aqui, dei uma olhada e falei, opa, peraí, não, mas está explicado. Tanto é que se a gente mudar esse cara aqui para, por exemplo, 6,20 talvez, vamos ver se ele vende, ó. Não, ainda não, vou botar aqui 6,30. Agora ele fez uma venda, ó. Fez uma venda e tomou um stop. Por quê? Porque o preço estava abaixo de 6,30, certo? E subiu. Vamos ver aqui, ó. E subiu lá para os 6,30. Por este motivo. Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó. Vamos botar 6,50 para ver se ele, ó, operou mais algumas vezes. Uma deu gain, outra deu ruim. Vamos subir. Vamos subir até achar um preço que a gente possa visualizar ele funcionando, ó. Aqui ele já melhorou um pouquinho. Vamos botar 6,100. Ó, 6,100 ele também operou mais um pouquinho, ó. Fez 3 vendas, uma ele estopou e 2 deu bom. Vamos subir aqui para casa dos 6,150, que seria R$6,15. Ó, aqui ele já operou um pouquinho mais, ou seja, agora, pessoal, ele só vai entrar realmente no preço que a gente pediu, ó, tá bom? Eu pedi para ele entrar aqui, ó, preço de venda, ó, 6,150. Então, ele respeita o meu preço de venda. Não sei se vocês entenderam. O que eu quero dizer com isso aqui, ó? Se você mandar uma ordem limite quando o preço já passou do ponto, ele executa mercado, porque ele está entendendo que você, né, você queria comprar, você queria vender nos R$6, mas está 6,40, não importa, você vai vender melhor. Então, bola para frente. Então você tem que ter esse tipo de cuidado quando você faz os códigos, porque se você não tem esse cuidado, cara, a plataforma acha que era aquilo que você queria fazer. E vou dizer um negócio para vocês. O Profit, ele já toma muito cuidado quando ele vai fazer esse tipo de coisa, tá? Galera, vamos lá. Vamos recapitular aqui, beleza? Para os principiantes. Deixa eu ajudar vocês a entender aqui, ó. Vejam só aquilo que eu falei para vocês. Nós temos um código, tudo bem? Esse código, ele tem, a grosso modo, 3 grandes blocos, que eu vou desenhar para vocês aqui, ó. A gente tem o bloco das entradas, que eu chamo bloco dos inputs, bloco das variáveis, que neste caso não está sendo utilizado para nada, diga-se de passagem, mas eu queria mostrar para vocês, e o bloco de execução principal, ó. Esse é o código que é executado toda vida que, no caso, fecha uma barra aqui do tester. Quando você tem a execução em tempo real e você configura para ele rodar no tempo real, isso aqui é rodado toda vida que tem mudança no preço, certo? Não necessariamente nem mudança do preço, basta ter uma mudança, qualquer mudança ele vai executar o seu código, tá bom? Detalhe, se você tem a versão Ultra, você pode fazer o teste do tick a tick já aqui no backtest, tá bom? Mas vejam que nós temos 3 grandes blocos. Mais uma vez, entradas, variáveis e bloco principal. Agora vamos abstrair um pouquinho. Dentro do bloco principal, nós temos diversos outros blocos. A gente tem este bloco aqui, tá? Que é quando a gente não tem nenhuma posição. Nós temos este segundo bloco aqui, ó, que quando a gente está comprado, deixa eu melhorar aqui, ó. Quando a gente está comprado,
o bloco de quando a gente está vendido. E temos aqui um bloco que é estamos comprado e o preço, por algum motivo, pulou o meu ganho que eu tinha definido, tá? E se vocês olharem, nós temos ainda aqui, ó, um outro subbloco aqui dentro, ó, que inclusive está faltando a proteção para compra. Eu fiz só para venda porque foi onde eu detectei o problema, certo? Por que são blocos? Porque ó, tem um begin, tem um end, ou eu tenho uma condição, e aí isso aqui vira um fluxo, né? Se você for desenhar isso aqui no papel, você vai ter aquele flowchart, né? Um fluxograma, com cada condição dessa. Vamos ajeitar o que está faltando aqui? Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente tem que fazer aqui o seguinte, if close maior do que o i preço preço compra. Se o meu preço atual for acima da onde eu quero comprar, então, beleza, pode mandar a ordem de compra, tá bom? Só se estiver acima. Isso vai mudar um pouquinho o nosso resultado. Olha, ele comprou menos. Por quê? Porque ele estava comprando no mercado. Vamos lá, vamos dar uns espaços aqui para ficar mais claro. Pronto. Aqui, ó, temos o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco, e aqui a gente vai fazer também, ó, a outra condição. Else, if is sold, e o meu fechamento é menor do que o meu sell price menos o ganho, então fecha a posição, tá? Ou seja, se por algum motivo ele pulou, não mandou aquela ordem, sei lá por quê, ele vai fechar a posição na marra. Tá, Rodolfo? O que mais dá pra gente fazer aqui? Caras, eu acho que para esse primeiro vídeo do Pegando na Mão, acho que é o que a gente precisava. Vamos fazer só mais uma coisa? Vamos fazer só mais uma coisa aqui. Só para vocês entenderem o conceito e o porquê que o Profit é bacana, tá? Essa nossa média aqui a gente não usou para nada, mas vamos utilizar. Vamos dizer que a nossa variável vMédia é igual a média, tá? Média exponencial. Pode ser uma média simples, pode ser uma média simples. De 10 barras, ou seja, 10 barras que passaram, do fechamento. A média dos fechamentos. Só que no Profit é 2 pontos igual. Então, caras, nós já temos aqui temos aqui a nossa média. Pronto, eu vou salvar, isso aqui não vai mudar nada. Eu simplesmente estou dizendo que a variável média recebe o valor da média simples dos 10 últimos períodos, ou melhor, a média simples do fechamento das 10 últimas barras. E aí, cara, onde fica massa? A gente tem uma função chamada plot. Plot. Eu gosto de usar o plot n, certo? Que eu passo o identificador do plot, vai ser o primeiro plot, e a minha média, beleza? Agora vocês vão ver que ele vai plotar aqui no gráfico esse indicador da média, simples. Ó, ele plotou aqui embaixo. No caso, eu quero que ela vá para o gráfico. Aí eu clico aqui nesse botãozinho, ó. Vamos lá, ó, certo? Cliquei o botãozinho e agora a gente tem a média no gráfico. E aí, caras, a gente poderia começar a inventar, né? A gente poderia fazer o seguinte. Ah, eu só quero comprar se o preço estiver acima da média. Eu só quero vender se o preço estiver abaixo da média. Por quê? Porque eu quero pegar uma tendência. Ou fazer coisas até mais elaboradas, do tipo, eu quero comprar quando o preço cruzar a média. Não é o objetivo desse vídeo aqui, certo? Mas é só para mostrar para vocês que no Profit é muito simples você fazer esse tipo de coisa, né? Plotar uma média. Se você quiser customizar a média, você tem aqui, ó, set, acho que é set plot color, ó. Qual plot eu quero customizar? O 1, que é a minha média. Qual a cor? Eu quero CL Blue, nem sei se tem. Blue. Pronto. Sua linha agora vai ficar azul. Set plot width, né, que é a largura dele. Vamos colocar ele um pouquinho mais grosso. No caso, é o plot 1 e eu quero 3. Ó, vai ficar uma linha mais grossa. E eu quero mudar o estilo. Set plot style 1. E aí eu não lembro de cabeça os estilos, mas a gente pode recorrer à documentação. Set plot style. Cadê? Ó, eu tenho a contínua, tracejada, traço curto. Vamos colocar aqui a traço curto, que é o 2. Nós vimos aqui, bota 2. Pronto, temos uma linha pontilhada, com pontilhado curto, tá bom? Caras, primeira estratégia, que não é bem estratégia, estou mandando ele comprar e vender num ponto fixo. Mas para quem nunca mexeu, acho que tá de bom tamanho para a cabeça não explodir, tá bom? Vamos devagar, tentar fazer uma série realmente para evoluir daqui, tá? Aqui é, cara, como é que eu faço a minha primeira automação, beleza? Então, pessoal, né, espero que vocês tenham gostado, principalmente o pessoal que ainda está começando, o pessoal que é mais avançado, eu sei que vocês não gostaram. Pô, perdi meu tempo, Rodolfo, que saco, não, putz, cara, desculpa aí. Tá, é um videozinho, como eu falei, dando 2 passos para trás para que eu possa dar 3 para frente, beleza? Conto com a paciência de vocês. Daqui a pouco a gente chega aqui com as estratégias malucona, beleza? E vocês sabem que eu faço aquelas lives surpresas, nas lives eu, né, mando conteúdo mais barra pesada.
E cara, se foi tua primeira vez e você achou legal, beleza? Senta no computador e escreve isso aqui. Não adianta estar assistindo esse vídeo deitado na cama, porque você não vai fazer acontecer. Não vai fazer acontecer. Ah, Rodolfo, mas eu me empolguei, amanhã, a hora que eu acordar, eu vou pegar e vou fazer. Beleza, tá? Se você quiser baixar esse código, sem precisar ter que escrever ele todo, né? Você pode baixar direto do Google Drive. Como é que você faz isso? Você vira membro do canal e lá você vai conseguir baixar todas as estratégias do canal, tá bom? Então, cara, ó, deixa o like, comenta aí, compartilha, enfim, fala o que é que você achou aí. Você já sabia fazer isso? Né? Você já sabia? Aprendeu alguma coisa comigo hoje aqui? Comenta aí, caso sim, tá bom? E ó, muito obrigado, valeu e fui!